Graças a paz, amados. Amém. Amém. Vamos iniciar nosso culto nessa noite. Nós sempre comentamos aqui, dia de festa, amados. Dia de festa. Dia de nós relembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Então alegre o seu coração na presença do Senhor aqui nessa noite. Lembre-se do texto que diz que todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos festejar aqui, nós vamos participar dos elementos simbolizando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E participe com o coração alegre. E lembre-se que o motivo disso aqui foi o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Então louve e exalte ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor neste momento e vamos agradecer a Ele por este privilégio de estar na presença do Senhor. Pode começar a orar e pode começar a adorar ao Senhor neste momento. Deus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos aqui nessa noite, Pai, pela salvação, pela poderosa salvação providenciada ali naquela cruz, na qual ali, naquele lugar, o Senhor levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas falhas, aquilo que nos afastava do Senhor. O véu do tabernáculo se rasgou de alto a baixo e nós podemos se achegar à Tua presença, nós podemos se achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Podemos Te buscar e nós Te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada um que está aqui e que o Senhor venha ser adorado neste lugar, que o Senhor venha ser exaltado, que tudo que nós fizermos aqui seja para Te louvar, Pai, e que a gente venha se alegrar em Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos nessa noite sobre a graça do Senhor. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação veio do Senhor. Então vamos louvar essa maravilhosa graça do Senhor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Continue louvando a maravilhosa graça. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme por sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Nós te exaltamos, Senhor Deus. Nós te exaltamos por essa liberdade. Te exaltamos pela tua graça, Senhor. Nós te louvamos, Deus. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, te louvamos, Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno de louvor e adoração. O Senhor é digno. Digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro que a morte venceu, digna Cordeiro de Deus, digna Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre eu sou. Louve ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aplauda o Senhor. O Senhor é maravilhoso, Ele é digno de louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Tenho ministrado aqui algumas vezes, e a igreja tem vivido isso que nós vamos cantar aqui, que nós vamos falar, sobre a passagem de Emaús.
em determinado momento, onde os discípulos insistem para Jesus entrar com eles em casa, apesar de eles não saberem ainda que era Jesus. Quando eles estão à mesa, quando eles repartem o pão, que Jesus pega o pão e dá graças, Jesus se revela aos discípulos e eles entendem ali que era Jesus. E depois de um longo caminho que eles vieram conversando, e Jesus vinha falando tudo o que aconteceu com ele, e eles falaram algo que eu trago para a minha vida e que você devia trazer para a sua vida também. Os discípulos falam assim: não ardia os nossos corações quando no caminho ele nos falava sobre as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Que o nosso coração nessa noite venha queimar por Jesus. Nós temos falado sobre estarmos à mesa. O momento onde Jesus se revelou a eles era uma mesa, repartindo o pão, e Jesus se revelou a eles. Vamos nessa noite arrumar nossa mesa, arrumar nossa casa, ansiando e com o coração queimando para sentir a presença do Senhor Jesus, para orar ao Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor nessa noite, cantando essa canção. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Deus, nós preparamos aqui neste lugar um lugar de honra a Ti, Senhor. Nós organizamos aqui nossas casas, organizamos para Te receber, Senhor. Organizamos aqui a mesa. Queremos que o Senhor tome o lugar de honra em nossa casa, em nossas vidas. Oh. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és.
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. clame isso ao Senhor nessa noite. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Santo és Tu, Senhor. Santo és Tu, Senhor Deus. Santo e poderoso é o Senhor. Tome o lugar de honra em nossas vidas. Tome o lugar principal. Tome o lugar principal de nossos corações, de nossas casas, de nossas famílias, aqui de nossa igreja, Senhor. Tome o lugar de honra, o lugar preparado especialmente para o Senhor. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Que o nosso coração queime por Ti, Senhor. Que o nosso coração queime por Ti, ao ouvir no caminho as Tuas palavras, ao ouvir do Senhor, ao ouvir as Tuas palavras que são espírito e vida. Que o nosso coração queime pelo Senhor. Te louvamos, Santo Deus, e Te agradecemos por este momento, Senhor. Vamos adorar ao Senhor aplaudindo Ele neste momento, amém? Te louvamos, Santo Deus. Amém? Os amados podem se assentar. Glória a Deus, graça e paz, amada igreja. Como é bom de ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Como é bom a gente estar em comunhão, né? Bom, eu estou muito feliz, né, com o Senhor Jesus, como sempre. Eu sou grata a Deus por estar aqui. Sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu creio também em cada um. Então, glória a Deus. Cada um dê um glória a Deus no seu banco, né? Deus é bom o tempo todo. Bom, vamos aqui então passar, né, os avisos, a agenda. Então, na quarta-feira, às 19h30, né? Vamos vir uns 30 minutos antes para a gente vir interceder, né? Eu sempre digo isso. Então, quanto que a amada igreja para a gente, como um corpo, a gente orar, clamar, agradecer, né? Faz parte. Então, todos convidadíssimos. Então, às 20 horas, né? Culto de palavra e vida. Como o Senhor tem feito grandes coisas quando a gente ouve a palavra, quando a gente
né, toma uma atitude de fé e só vai, né? Deus faz o resto, né? Glória a Deus por tudo isso. Estou emocionada porque eu já conto. Bom, no sábado, né, nós tivemos aqui às 19 horas a mentoria, que foi maravilhosa, né? Amém? As irmãs que tiveram aqui no sábado, amém? Glória a Deus, foi maravilhoso e eu creio que foi um começo. A gente só viu isso aqui que o Senhor tem para fazer, né? Então, as irmãs, todas que tenham participado aí, semana vai começar e a gente vai começar isso, capítulo 2 e o 3, né? E eu creio que a gente tem algo a semear, já com o primeiro capítulo que a gente já recebeu, né? Que o Senhor nos use essa semana. Eu fui emocionada aqui porque hoje, no meu lar, a gente sentado se alimentando e, de repente, escutando um louvor. Antes eu começo a chorar, né? Misericórdia, Deus dá força, dá força. E escutando louvor e comendo ali, do nada, eu não consegui segurar, tanta emoção. Já Deus olhou pra mim e falou... Aí, tipo, eu tava segurando, sabe? Eu dei risada quando ele olhou pra mim, porque eu não queria que ele percebesse, só que foi maior, sabe? Como é bom a gente sentar agradecendo, ouvindo o louvor e sentindo a presença do Espírito Santo, né? Então, amada igreja, vocês que nos assistem, que não vêm ou, né, de repente, por algum motivo não têm acompanhado tantas coisas da igreja, nós estamos participando da mesa, esse livro, a experiência da mesa, todas as mulheres no sábado às 19 horas nós vemos aqui na igreja, é preparada uma mesa maravilhosa, né, para todas nós, com o Senhor Jesus sentado à mesa junto conosco, a Marli tem sido bênção nas nossas vidas, ministrando aquilo que o Senhor tem tocado no coração dela. E eu creio que tudo que o Senhor tem tocado no coração dela, com certeza vem transmitindo para nós, no nosso lar, na nossa família, naqueles que a gente conhece. Então, a importância de a gente sentar, não só fazer um alimento em casa, preparar, colocar lá na mesa, ou pode vir se servir, vamos cada um comendo para um canto. Não é assim que o Senhor tem nos ensinado. Então, isso a Marli, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus tem trazido para nós tudo isso. Então, se você tem mais interesse, né, as inscrições acabaram, mas eu creio que nós recebendo a gente pode transmitir. Eu não tive como participar. Você pode, como que está sendo? Eu queria saber. Então isso é importante, é muito importante e vai ser bênção para as nossas famílias e para nós. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Momento agora de nós continuarmos adorando ao Senhor e honrando ao Senhor agora com nossas ofertas e os nossos dízimos. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. O texto diz assim, eu vou ler esse texto na NVT. O texto diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. O texto começa dizendo com honre ao Senhor. E eu já ministrei aqui algumas vezes, eu falei que a gente honra o Senhor cantando igual a gente fez aqui, a gente honra o Senhor nas nossas famílias, sendo um excelente esposo, uma excelente esposa, excelentes pais. A gente honra o Senhor fazendo o melhor que nós sabemos fazer em nossos trabalhos. A gente honra o Senhor sendo sal e luz na nossa escola ou onde a gente for. Todas essas maneiras a gente honra o Senhor. E diz o texto aqui, para nós honrarmos ao Senhor com as nossas riquezas, com aquilo que nós ganhamos e com a melhor parte de tudo que a gente produzir. Quando nós ofertarmos aqui, ou quando nós dizimarmos, quando somos generosos em nossas ofertas e quando somos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nós estamos honrando ao Senhor. É o momento que nós temos agora de continuar adorando ao Senhor. Então,
Adore ao Senhor com a sua oferta neste momento. E no versículo 10, ele diz assim: os seus celeiros se encherão de cereais, os seus tonéis transbordarão de vinho. Haverá uma prosperidade, haverá um cuidado do Senhor. O nosso Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Assim como ele traz no texto aqui, dizendo para honrarmos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas riquezas, com aquilo que nós produzimos, com a força do nosso trabalho. Ele também diz que haverá uma palavra de bênção, que tem uma palavra de bênção para as nossas vidas, dizendo que a nossa despensa vai ficar cheia, porque o Senhor vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Então, neste momento, adore ao Senhor, ame ao Senhor, ofertando, dizimando, ame o seu irmão também, ofertando sobre a vida dele. Ame esta congregação que eu sempre falo aqui, que nós que cuidamos, que sustentamos aqui, nós somos uma família, e esta família que sustenta este lugar, que nós gostamos muito de estar aqui, amém? Então é o momento de nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas e dízimos, momento de nós honrarmos ao Senhor, amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, por esta palavra que nós lemos aqui, por tudo que está acontecendo até este momento no culto, Senhor Deus. E neste momento nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor Deus, também nos dízimos e nas ofertas, Pai. Que o Senhor esteja abençoando nessa noite cada dizimista, cada ofertante, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada um. Nós cremos na Tua palavra que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Teu cuidado, Pai. E cremos que o Senhor é um Deus que abre portas, um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. Nós consagramos a Ti neste momento, Pai, os dízimos e as ofertas em Tua presença, Pai, te adorando, Senhor Deus. Amém. Amém, amados? Então, conforme Paulo orienta aos coríntios, com bastante alegria, vamos ofertar, vamos adorar ao Senhor. És o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, 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 tu és bom, bom, tu és bom, bom, Rei do meu coração, és o vento em minhas velas. Graças e paz, amada igreja. Louvamos a Deus por mais um domingo nós estarmos aqui em nossas celebrações de vida. E hoje são celebrações de vida para lá de especial, né? Porque nós nos sentamos à mesa com o nosso Pai eterno, amém? Mas nós podemos testemunhar da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa justificação em Cristo Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, amém? Louvamos a Deus também por tudo que Deus tem feito aqui no meio da igreja, né? Pela experiência da mesa, né? A mentoria que começou ontem, né? E foi maravilhosa, nós estávamos ali presentes, eu e o presbítero Jadil estávamos ali acompanhando, e realmente foi maravilhoso mesmo. Nós ficamos que é um tempo muito precioso de Deus para todas as mulheres aqui da igreja, amém, meus queridos? Eu e a Marli, né, fomos surpreendidos, mas a Marli foi bem surpreendida,
porque quem olhou o story da Marli foi nada mais, nada menos do que a David Titus, a escritora do livro A Experiência da Mesa, entrou no story da Marli, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, amém, meus amados? Deus está fazendo conexões, né? Não contando que a pastora Marli, né, ontem à noite, após o encontro, né, começou a chover de contatos e pedidos de oração do Brasil todo para ela, né? Então, ela está abençoando não só as mulheres aqui da igreja, mas como mulheres de todo o Brasil e de outras igrejas também, amém? É isso aí, nós servimos o reino e isso é maravilhoso para todos nós, amém, meus queridos? Os irmãos estejam orando aí, nós estamos retomando o ano, né? E nos organizando, né? Dentro em breve nós já iniciaremos, né, os nossos grupos de amor e cuidado, né? Então os irmãos estejam orando por isso. Tudo, meus queridos, na vida da igreja tem que ser semeado com oração. Primeiro se ora muito, depois se faz as coisas, né? Se faz as coisas debaixo da direção de Deus, debaixo da unção de Deus, debaixo do mover do Espírito de Deus, amém, meus queridos? Tanto é que o lema da nossa igreja, né, é oração e trabalho, né? Primeiro ora, depois trabalha, né? Não pode só ficar orando e não trabalhar, assim como também não pode só ficar trabalhando e não orar. Tem que orar e trabalhar. Esse equilíbrio que é saudável e que produz o avanço, o crescimento da igreja. Amém, meus amados? Então estejam orando por isso. Lembrando também a todos os amados que no dia 19 de março, né, o próximo sábado será dia 7 de março, 12 de março, quer dizer, no outro sábado, dia 19, nós teremos aqui o Criança Feliz, amém? Então nesta semana nós já vamos nos organizar, certo? Para estabelecer o horário certinho, né? Vamos reunir o Ministério Infantil e também chamar irmãos e irmãs para nos ajudarem aqui, né? Porque uma das coisas maravilhosas de viver pela fé é que quando você vive pela fé, você não pode prever nada, né? Então, viver pela fé e viver sem buscar a previsão das coisas, simplesmente crer que Deus está conduzindo e coordenando todas as coisas e nós andamos segundo a sua força e o seu poder, amém? Então nós estamos crendo que será um dia maravilhoso, né? E que aqui esta igreja se encherá de crianças e com os pais delas também, amém? Amém, meus amados? Então estejam orando por isso, né? E estejam também se dispondo para nos auxiliar, né? Que vai ter cama elástica, vai ter escorregador, vai ter piscina de bolinha, vai ter máquina de algodão doce, vai ter pipoca, vai ter cachorro quente e muita palavra de Deus, amém, meus amados? Para todos que vierem aqui. Então vamos nos envolver, que será um dia realmente maravilhoso aqui para a igreja, amém, meus queridos? Creio que não esqueci de nada, né? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Tá. Temos que chamar as crianças aqui, né? As crianças, bem, todos já estão aqui? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos e abençoamos, ó Deus querido, as crianças. Tua palavra diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Que eles tenham experiências com Teu Espírito, com a Tua palavra, com o reino de Deus sobre a vida deles nesta noite, abençoando também as Tuas filhas que irão ministrar às crianças, capacitando-as, enchendo-as da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Amém? Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra que tem por título chamados para pertencer. Amém? Chamados para pertencer. Meus queridos, a igreja ela foi chamada para viver e praticar a comunhão como estilo natural de vida. A comunhão começa após o arrependimento pelo batismo nas águas. No texto em grego da grande comissão, lá em Mateus 28, 20, há 3 verbos no gerúndio, né? Que é indo, batizando e ensinando, né? Para nós aqui, né, em português, está ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso está lá em Mateus 28, 20. Só que no grego não é ide, é indo, certo? Indo, façam discípulos, né? Façam discípulos, batizando e ensinando. Então, meus queridos, cada um deles é parte do mandamento de fazer discípulos, ou seja, indo, batizando e ensinando são elementos essenciais no processo de fazer discípulos. À primeira vista, você pode ficar curioso em saber por que a grande comissão dá a mesma importância ao simples ato do batismo e ao evangelismo e edificação. A grande comissão abrange o ato do batismo, a evangelização e a edificação, né? Indo, façam discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina-os, edifica. Então esses são 3 estágios da grande comissão, amém? Obviamente, meus queridos, Jesus ele não mencionou o batismo por acidente. Por que ele é tão importante para merecer a sua inclusão na grande comissão? Eu creio que é por simbolizar um dos propósitos da igreja, que é a comunhão e identificação com o corpo de Cristo. Ou seja, como cristãos, nós somos chamados para pertencer e não apenas para acreditar. Repita comigo, pertencer. Muitas pessoas acham que quando elas entram para o reino de Deus através do batismo, elas foram chamadas somente para acreditar. Não, elas não foram chamadas somente para acreditar. Elas foram chamadas para pertencer a um corpo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, você é batizado nas águas, você passa a pertencer a um corpo, que é o corpo de Cristo, ok? Não fomos feitos para viver, meus amados,
como pessoas solitárias. Ao contrário, somos feitos para pertencer à família de Cristo e ser membros do seu corpo, que é a igreja. Qual é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Então nós somos salvos e chamados para pertencer à igreja, que é o corpo de Cristo. Batismo não é somente um símbolo de salvação. Batismo é um símbolo de comunhão também. Ok, meus amados? Não significa somente uma nova vida em Cristo. O batismo é a visualização da integração de uma pessoa dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, quando você é batizado, você não apenas simboliza a sua morte para o velho homem e o nascimento quando você é levantado das águas para viver uma nova vida, como quando você é batizado, você também é batizado no corpo de Cristo, ou seja, você é inserido no corpo de Cristo, você passa agora a pertencer a um corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém, meus amados? Quando novos cristãos são batizados, geralmente nós damos boas-vindas, entregamos certificado a eles na comunhão da família de Deus. E isso, meus amados, simboliza o que? Ou seja, agora você não está mais só. Você agora tem uma família que você pode participar. Você tem um corpo agora que você pode participar. Somos o apoio uns dos outros, né? Eu aprecio muito o texto de Efésios 2,19. Efésios 2,19, olha só o que Paulo escreve aqui aos Efésios. Ele fala assim: portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês agora são membros da família de Deus, né? Vocês pertencem a uma família. Você continua tendo a sua família natural, você continua tendo a sua família natural, e agora você ganhou mais uma família, que é a família de Deus, onde o Abba é o Pai de todos nós. Amém, meus amados? Que coisa maravilhosa. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Meus amados, a igreja existe para quê? A igreja existe para proporcionar comunhão aos que creem em Cristo, né? Muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas isoladas, não querem se envolver com ninguém, não querem se comprometer com ninguém. Então isso, meus amados, não está certo, porque biblicamente a igreja é o lugar onde vai proporcionar a comunhão entre aqueles que nasceram de novo e agora pertencem à família de Deus. Agora, perguntamos, em que princípio se baseia a comunhão? A comunhão se baseia no princípio, repita comigo, de uns aos outros. Mais uma vez, uns aos outros. Meus amados, se vocês lerem o Novo Testamento, principalmente a partir das cartas de Paulo, Jesus Cristo fala um pouco isso nos evangelhos. Paulo abrange mais isso nos evangelhos, né? Jesus Cristo fala, um exemplo no Evangelho de João, que nisto conhecerão que nós somos discípulos dele, pelo amor com que nós amarmos uns aos outros. Olha o princípio do uns aos outros, começando com Jesus. E quando você lê as cartas de Paulo, certo? Paulo vai falando: amai-vos cordialmente uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Então, meus amados, a Bíblia está repleta de princípios de comunhão, baseado no princípio do uns aos outros, amém? O Novo Testamento, ele dá muita ênfase a este princípio, pois quando ele é praticado, a igreja se torna mais forte e eficaz, amém, meus amados? Então, presta atenção, quando a igreja pratica o princípio do uns aos outros, essa igreja ela se fortalece, ela amadurece e ela cresce mais rapidamente, porque ela está junta, ela está vivendo o uns aos outros como é vontade de Deus, né?
Em João capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Olha só que maravilhoso, Jesus Cristo falando. Já pensou, meus amados, que responsabilidade? Ele está dizendo assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Eu pergunto para você, igreja, para você que está me assistindo, você consegue dimensionar o valor e a imensidão do amor de Deus por você? Jesus fala assim: então ame uns aos outros como eu amei vocês. Então o nível é de excelência, ou seja, nós temos que buscar com toda a nossa força, com toda a nossa energia, amar os nossos irmãos, se não igual, pelo menos próximo de como Jesus Cristo nos amou. Qual foi a maior demonstração do amor de Deus por nós? Entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? O famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, meus amados, quando Jesus fala assim, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei, é que vocês busquem intencionalmente amar e fazer o melhor para aqueles que estão à sua volta, da mesma intensidade como eu fiz para com vocês. Se precisar chegar ao ponto até de se entregar em vida, mas façam isso, amém, meus queridos? Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amém, meus amados? Olha que coisa linda. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, amém? Olha só, isso é muito forte, né? Esse texto é muito forte. Olha só, dediquem-se uns aos outros. Meu querido, eu quero perguntar para você uma coisa: o quanto você se dedica ao seu irmão, à sua irmã, com amor fraternal? Então isso é o que a palavra de Deus diz. Agora que eu faço parte desta família, agora que eu já fui salvo, tem alguns princípios que eu preciso conhecer e eu preciso viver esses princípios. Porque esses princípios é que me conduzirão à eterna glória do Pai, e são esses princípios que me tornarão um cristão forte, um cristão saudável, um cristão amadurecido. Então Paulo fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Não apenas se dedique, mas faça isso com amor fraternal, né? A palavra amor fraternal aqui no grego é phileos, que quer dizer amor entre irmãos, amor de família, amém, meus amados? Então dediquem-se uns aos outros com amor de família, prefiram dar honra aos outros, amém? Isso aqui é uma outra coisa que Deus precisa trabalhar muito em nós, né, meus amados? A capacidade de se tiver no momento em que estiver a nossa pessoa e estiver um irmão nosso ao nosso lado, nós termos a humildade de deixarmos que o nosso irmão seja honrado e não nós, amém? Não brigarmos por recebermos honra, não desejarmos sermos reconhecidos e honrados, né? Salomão fala em Provérbios que sejam os lábios dos outros que te louvem e não os seus. Então uma vida cristã madura, meus amados, é aquela vida que você não vive procurando a honra, mas você vive procurando honrar aqueles que estão à sua volta, amém, meus queridos? Agora eu quero compartilhar com vocês como que nós ajudamos a incluir as pessoas nesta comunhão na igreja, amém, meus amados? Então, como que nós podemos incluir todos na comunhão da igreja? Em primeiro lugar, meus amados, é quando nós entendemos que a igreja é formada de pessoas diferentes. Repita comigo: pessoas diferentes.
Meus amados, está bem claro que nós não somos em nada parecidos uns com os outros, né? Nós somos bem diferentes uns dos outros, né? Como eu falo sempre para vocês aqui, quando a Marli não vem aqui à igreja, né? Eu falo assim, olha, hoje a parte mais bonita não veio, né? Porque a parte mais bonita lá em casa é ela. Então, meus amados, nós somos diferentes. Veja só 1 Coríntios 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém, meus amados? Então, meus queridos, sabe qual que é a dificuldade da comunhão na igreja? É quando nós começamos a achar que todas as pessoas têm que ser iguais, que têm que pensar igual, que têm que se vestir igual. Quantos e quantos anos a igreja não prejudicou a vida de muitas pessoas, determinando que elas tinham que vestir na igreja para realmente ter comunhão e se parecer com o crente. Não entende que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma cultura diferente, cada pessoa pensa, vive diferente, se veste diferente. Então, quando as pessoas tentam uniformizar as pessoas, quando os líderes tentam uniformizar as pessoas, eles estão, na verdade, violentando a personalidade de cada um. Então, meus amados, como que nós podemos ajudar as pessoas a se incluírem na comunhão, né? Respeitando as diferenças, amém? Entendermos que a igreja é formada de pessoas diferentes. Nenhum de nós aqui é igual. Eu já ministrei para vocês aqui que nós nem cremos igual em Deus, né? A maneira como eu creio em Deus é muito diferente da maneira como vocês creem em Deus. E aí cada um de nós deve se relacionar com Deus no nível de conhecimento e de entendimento que nós temos da palavra de Deus. Por isso que é muito destrutivo quando líderes se colocam no púlpito e dizem para as pessoas que estão sentadas ouvindo eles, dizendo assim: é assim que você tem que acreditar. Não, não é assim. As pessoas têm que acreditar na palavra de Deus, da maneira como elas vão entender a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? O que nós pastores, o máximo podemos fazer é o que eu estou fazendo com vocês aqui nesta noite. Passando para vocês os princípios da palavra, para que vocês escolham e decidam viver a comunhão, viver a verdade da palavra de Deus. Mas todas as decisões são de vocês. Eu não posso decidir como você irá crer. Eu não posso decidir como você irá viver a sua vida cristã. Então, vamos lá? Primeira coisa, nós ajudamos as pessoas a pertencer, a incluir-se na família, na comunhão da igreja, quando nós entendemos que a igreja é formada de pessoas diferentes. Amém? Segunda coisa, meus amados, que nós podemos fazer para ajudar as pessoas a viverem a comunhão na igreja, é quando nós entendemos que a base da comunhão é a fé. Repita comigo: a base da comunhão é a fé. A fé no que, meus amados? É a fé na palavra de Deus. Isso é a base da comunhão, certo? Eu não posso ter comunhão com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito da palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, a comunhão, ela é limitada? Sim, ela é limitada por princípios. Ou seja, quando o meu irmão e a minha irmã começam a quebrar princípios da palavra de Deus, começam a viver uma vida de pecado, de mentira, de fofoca, de maledicência, de rebelião, não tem como eu ter comunhão, certo? Com alguém que está em rebelião frontal contra a palavra de Deus.
Eu acho interessante que tem muitas pessoas que reclamam. Reclamam do quê? Elas se esquecem de Deus, elas partem para o mundão para viver as suas vidas, para fazer as suas escolhas, cometerem os seus pecados. É porque elas querem. Meus amados, ninguém sai da igreja pecando porque algum irmão mandou ele sair da igreja a pecar. Ninguém. As pessoas saem da igreja e começam a pecar porque elas decidem fazer isso. Porque elas escolhem fazer isso e elas serão responsabilizadas e elas responderão perante Deus pelo que elas estão fazendo. Então, meus amados, as pessoas esquecem de Deus, se afastam da igreja, começam a viver uma vida de pecado aí fora, certo? E quando, de repente, um irmão, uma irmã encontra, ou liga, ou convida, tal, a pessoa fala assim, não, naquela igreja ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, ninguém quer saber de mim. Mas calma aí, foi ela que escolheu ir embora. Foi ela que escolheu se afastar da comunhão. Foi ela que virou as costas para a igreja de Cristo. Como que ela pode querer cobrar algo que foi ela que planejou e executou? Então, meus queridos, quando nós entendemos, veja só o versículo 13 aqui de Coríntios. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dados beber de um único Espírito. Amém? Então, meus amados, nós somos batizados no mesmo Espírito. A palavra Espírito aqui aparece maiúsculo, porque é uma referência ao Espírito Santo. Ou seja, nós somos batizados no corpo pelo Espírito Santo. Amém? E o que preserva, meus amados, a comunhão, o que preserva a unidade da igreja é a fé na obra que o Espírito fez em nossas vidas. Amém? O justo viverá pela fé. Repita comigo: o justo viverá pela fé. Então, fé no quê? Não é fé na fé, não é fé no missionário, não é fé na missionária, não é fé no irmão, na irmã da revelação. Não, é a fé na palavra de Deus. Amém? Repita comigo: a fé na palavra de Deus. Amém? Então, nós ajudamos as pessoas quando entendemos que a base da comunhão é a fé. Terceira coisa, meus amados, nós ajudamos as pessoas a viver esta comunhão na igreja quando nós aceitamos a diversidade dos dons e dos ministérios no corpo. Amém? Aí isso está do versículo 14 até o 20, que nós não vamos ler por ser muito longo. Mas vamos ler só o 14 aqui, só para ter uma ideia. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Aí ele vai começar: se o pé disser porque não sou mão, então está falando do pé, está falando da mão. Então, meus amados, o que significa? Que nós ajudamos as pessoas quando nós aceitamos. Repita comigo: aceitar. Quando aceitamos a diversidade dos dons na igreja. Ou seja, meus amados, assim como no corpo tem a mão, tem a orelha, tem o nariz, tem os olhos, tem os pés, tem o joelho, tem o cotovelo, tem o braço, tem o coração, tem os rins, tem o pâncreas. Então, assim como o nosso corpo tem muitos membros, assim o corpo de Cristo também tem muitos membros e cada um com uma função. Então, meus amados, já pensou? Se todo o corpo fosse só a cabeça, aí não seria o corpo de Cristo, seria uma medusa, né? Viram a medusa lá da mitologia grega? Aquele monte de cabeça, né? Aquilo que o pessoal fala assim, né? Tem igreja que tem muito cacique para pouco índio, né? Tem um monte de cabeça e pouco pescoço, né? Pouco ombro, poucos braços, poucas pernas. Por quê? Porque todo mundo quer mandar. Todo mundo quer governar e não é assim.
A igreja, meus amados, é a figura que Paulo usa, que a igreja é semelhante a um corpo, e é o corpo de Cristo, é dizendo que, meus amados, que cada pessoa que está aqui tem um dom e uma função diferente um do outro. É claro que haverá algumas pessoas que terão o mesmo dom. Um exemplo, numa igreja pode ter 2, 3, 4 pastores, 2, 3, 4 evangelistas, entendeu? Pode ter profetas, pode ter... Então, isso não há problema. Mas a questão é justamente de saber o que? Quando eu aceito que na igreja todo mundo não tem que ser como eu, que nem todo mundo tem que pregar como eu prego, ou ensinar como eu ensino, ou cantar como eu canto, ou cuidar da diaconia como eu cuido, eu começo a entender o quê? Que há uma diversidade na igreja, e quando eu consigo viver com essa diversidade, a comunhão se estabelece. Amém, meus amados? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Para ser igreja, para a igreja ser o que ela é, alcançar o mundo todo, ela precisa ser bem diversa. Amém, meus amados? Então tem que ter diversidade dentro da igreja. Amém, meus queridos? Paulo fala aqui mesmo em Coríntios, no versículo 28 a 30, ele fala assim: na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Paulo questiona isso. Então uma igreja é feita só de apóstolos? Não. Só de profetas? Não. Só de mestres? Não. Só de dons de curar? Não. Então por aí vai, meus amados. A igreja não é feita de um dom só. A igreja é composta de uma diversidade de dons, operando como o nosso corpo opera. Para o nosso corpo funcionar, para nós vivermos, todos os membros do corpo têm que estar funcionando perfeitamente. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Então, conseguiram entender isso no Espírito? Quem entendeu no Espírito, diga amém. Amém, meus amados? E é interessante aqui que eu quero passar para vocês aqui, o que Paulo fala? Preste bem atenção. Quando a ordem se inverte, isso dá problema, certo? Qual é a ordem correta de uma igreja, de uma organização de uma igreja e do funcionamento de uma igreja? Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, depois, em segundo lugar, os profetas. Os profetas aqui não são de manifestação. Os profetas de manifestação são lá de 1 Coríntios 12, nesse capítulo mesmo, mas que Paulo fala no começo sobre os dons de manifestação. Esses profetas aqui, que Paulo está falando, é de Efésios capítulo 4, versículo 11. Coloca lá Efésios 4, 11, certo? Que aqui fala sobre os dons de governo da igreja. Amém? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Passa para o versículo seguinte, por gentileza. Com o fim, repita comigo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então quem que Deus coloca primeiro na igreja? Apóstolos. Volta lá no versículo 11. Apóstolos. O profeta aqui é o profeta da proclamação da palavra. Os irmãos entenderam? Então isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou profetizando a palavra de Deus para a igreja. Amém? E vocês verão, meus amados, o que diferencia um pregador do outro. É se o pregador tem o dom de profeta para a igreja, de profetizar a palavra. Porque você vê muita gente pregar, mas você vê muita diferença entre um e o outro. Por quê?
Porque existem pregadores que têm o dom de profeta. Então eles profetizam a palavra. O que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite é profetizando a palavra de Deus para vocês. Amém? Então, apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, meus amados, quando a igreja inverte essa ordem, vira uma anarquia. Você entra na igreja, não tem organização, não tem direção, não tem solidez, não tem estrutura. Por quê? Porque o princípio da palavra de Deus está invertido, né? Quem governa a igreja não são os apóstolos, os pastores. Não, quem governa a igreja são quem tem o dom de curar ou quem tem o dom da revelação. Então são esses que governam a igreja. Quando esses sobem ao poder e começam a governar a igreja fica sem direção, a igreja fica sem ensino, sem estrutura. Porque tem igrejas, meus amados, que passam anos e anos e anos e continuam crianças na palavra de Deus. Por quê? Porque elas são governadas por outros dons que não esses que Deus colocou na sua palavra, que devem ser os primeiros dons de governo para a igreja. Amém? Então veja no versículo seguinte, no versículo 12, fala que Deus colocou esses dons aqui para preparar a igreja, para edificar o corpo de Cristo, para realizar a obra do ministério. Então, meus amados, antes de nós estarmos fazendo qualquer coisa no ministério, dentro da igreja, nós precisamos primeiro ser preparados e edificados por esses dons aqui, e aí sim começar a fazer as coisas, né? Então, a diversidade. Quarto lugar, meus amados, nós já estamos chegando ao final. Como que nós podemos ajudar as pessoas na comunhão da igreja? É quando nós entendemos que todos os membros da família são importantes. Amém? Repita comigo, todos os membros da família são importantes. Qual é um termo, muitas vezes, que as pessoas usam nas famílias com um membro da família problemático? Aquele lá, né? Aquela. E na igreja não se faz a mesma coisa? Quando tem membros problemáticos na igreja, pessoas que não conseguem se firmar, pessoas que estão sempre dando problemas, sempre estão caindo, sempre estão se desviando, o que acontece com essas pessoas? Elas são estigmatizadas. Então, aquele lá, nem se importe com ele, né? Já ouvi até uma vez de um presbítero falar assim: pastor, o senhor gasta vela com defunto ruim muito tempo, né? Falando de algumas pessoas lá na igreja que eu insistia em ir atrás delas, que aos olhos desses presbíteros eu deveria largar a mão, porque era defunto ruim. Então, meus queridos, quando nós entendemos que todas as pessoas são importantes na família, aí nós conseguimos agregar e termos uma comunhão estabelecida. Veja os versículos 22 e 23. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Olha só, Paulo está fazendo um alerta aqui para a igreja de Corinto, certo? E Deus está fazendo um alerta para nós aqui em Almirante. Na família de Cristo não existe espaço para a seguinte conversa: ali na igreja eu tenho afinidade só com o Jadilson. Ali na igreja eu só tenho comunhão só com esse e com aquele. No reino de Deus isso não cabe. Todos os membros são importantes.
todos foram lavados e remidos no mesmo sangue que você foi lavado e remido. Sabe o sacrifício que perdoou você? Também perdoou aquele irmão que você não suporta. E aquele irmão, aquela irmã que você não suporta, é filho da mesma pessoa que você chama de pai. Deus. Então, igreja de Almirante, vocês que estão me ouvindo que não são de Almirante, na família de Cristo, no reino de Deus, não existe ambiente para conversas desse tipo. Lá naquela igreja eu só me entendo com aqueles. Com os outros você não se entende porque eles não são irmãos? O sangue que te purificou, purificou ele também. A mesa que você participa, ele também vai participar. Então, meus queridos, por que há muita desunião nas igrejas? Porque há falta de conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Se nós conhecêssemos mais a palavra de Deus e entendêssemos mais a palavra de Deus, a família da fé seria um outro ambiente, um ambiente maravilhoso. Por que Jesus fala assim: o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos pelo amor com que vocês amarem uns aos outros? Jesus já sabia, meus amados, que essa seria uma grande dificuldade da igreja. Amém? Então, meus queridos, talvez Paulo está dizendo aqui o quê? Que as pessoas que você acha que tem muita honra dentro da igreja, aos olhos de Deus essas pessoas não têm honra nenhuma, porque são pessoas que estão fazendo divisão, são pessoas que estão fazendo acepção de pessoas, são pessoas que jogam umas contra as outras, e às vezes nós damos honra a essas pessoas. E aquelas pessoas que nós achamos, aquele lá não fala nada na igreja, entra e sai do mesmo jeito, aquele lá nunca apitou nada, então aquele lá é dispensável da igreja. Paulo está dizendo, para Deus, aqueles que vocês dizem que são dispensáveis, para Deus são os indispensáveis, porque são pessoas que estão ali não para fazer facção, não para fazer divisão, não para fazer briga e contenda, e nem para se rebelar. São pessoas que estão ali para servirem a Deus. Amém, meus amados? Amém? Quantos entenderam isso? Digam amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Espírito de Deus. E o último ponto da palavra é o seguinte: nós ajudamos as pessoas a terem comunhão na igreja quando nós cuidamos de nossos irmãos. Amém? Repita comigo: cuidar do meu irmão. Vejam só os versículos 25 e 26. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Vamos falar juntos aqui? Que todos os membros, vamos lá, que todos os membros tenham, pode falar. Vamos lá, vamos ler o versículo todo, a igreja toda, vamos lá. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Uau! Coloca o versículo 26, depois eu volto no comentário do 25. Leia o versículo 26, igreja, por gentileza. Amém. Esse é o espírito da família de Deus. Agora, volta no versículo anterior que eu quero fazer um comentário sobre isso. Quando você se importa com alguém na igreja, você se importa igual com todos os irmãos da igreja?
ou com alguns você se importa de maneira diferente? O que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte: se você vai cuidar de alguém, e nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, nós temos que cuidar de todos igualmente, com a mesma intensidade, com as mesmas forças, com o mesmo amor, com a mesma empatia. Eu não posso cuidar de um bem e de outro mais ou menos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando é que eu posso ajudar as pessoas a realmente ter comunhão na família de Deus? Quando eu cuido da vida do meu irmão. Meus irmãos, na família de Deus não existe aquele princípio assim: ah, eu não vou lá naquela igreja porque as pessoas querem cuidar da minha vida. Aí as pessoas até, eu acho de uma pobreza de alma e de espírito tão grande. Já falei para vocês sobre postagem no Facebook. Pessoas postarem isso no Facebook: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua vida. Esse é um princípio do inferno. Que aqui a palavra de Deus está dizendo o quê? Que nós devemos cuidar de nossos irmãos igualmente. Isso faz parte do amor de Deus, cuidar do irmão, se importar com o irmão que está se perdendo, com o irmão que está pecando, com o irmão que está se desviando, com o irmão que está sofrendo. E quando esse irmão, essa irmã é honrado, eu não vou ficar lá: você viu lá, ó, comprou o carro, de onde arrumou dinheiro, para com isso, irmão. O irmão comprou um carro, comprou uma casa, arrumou a casa, honra, foi honrado, se alegra com ele, glória a Deus, Deus abençoou, Deus honrou, Deus deu condições, irmão, estou aqui, me alegro contigo. E se você quiser fazer um churrasco e me convidar para comemorar com você, eu vou lá comemorar, melhor ainda, amém, meus amados? Amém? Amém? Sejamos essa igreja, amém, meus queridos? Glória a Deus. Existem muitas pessoas que se importam com você. Nunca duvide disso. A igreja é um lugar de encorajamento. Seja você um encorajador do seu irmão. Amém? Vamos fechar nossos olhos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Feche seus olhos. Tenha um tempo com o Espírito Santo de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, você foi chamado para pertencer. Pertencer a uma família. Não é qualquer família, é a família de Deus. O pai dessa família é o nosso Abba querido. Uma família de muitos filhos que Ele deseja que todos se tornem semelhantes a Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. O nosso irmão através do qual nós fomos adotados na família de Deus. E Ele nos escolheu para esta família, para nós vivermos em amor, em comunhão, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, entendendo que somos diferentes, nós não somos iguais, amém? Nós temos educação diferente, nós temos culturas diferentes, amém, meus amados? Nós somos pessoas únicas, cada um de nós é único perante Deus. E quando nós entendemos isso, nós convivemos melhor com os filhos de Deus, com as filhas de Deus, amém? Deixe então que o Espírito Santo vivifique essa palavra no seu espírito e que você possa sair daqui vivendo uma nova realidade da família de Deus e da comunhão com a igreja de Cristo, amém?
Pai eterno, nós adoramos a Ti, porque Tu enviaste Jesus Cristo, Seu Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. E hoje nós estamos reunidos aqui em memória de Jesus Cristo, para celebrar a vida, a salvação, o perdão dos pecados, a nossa justificação e a nossa redenção. Que os elementos da mesa do Senhor sejam consagrados a Ti, meu Deus eterno, e que cada um que participar da mesa do Senhor dê o testemunho do seu amor, da sua fé, da sua vida, do seu compromisso com o Teu reino, com a Tua palavra, com o Teu Espírito e com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Poderão participar da ceia todos aqueles que foram batizados nas águas, estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Vamos proceder como é o nosso hábito. Os irmãos venham, se sirvam, voltam para os seus lugares, para então nós todos juntos participarmos da mesa do Senhor. Venham pelo canto e voltem pelo corredor central. Amém? Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Graças te damos, ó Deus bendito, pelo pão vivo que desceu do céu. Seu sangue derramou. Aleluia, Senhor. Bendito, exaltado é o teu nome, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos em memória de Jesus. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos. Rendemos graças por esse momento sublime, maravilhoso, onde podemos participar da Tua mesa, tendo comunhão contigo, com Teu Espírito, com a Tua palavra, com Jesus Cristo, através do pão e do cálice, Senhor. Renova, Deus querido, renova nossas vidas, renova a nossa fé, renova o nosso amor, a nossa dedicação a Ti, renova a comunhão
ó Deus amado, contigo, com teu Espírito, com a tua palavra e com a tua igreja, com a família de Deus, ó Senhor, em nome de Jesus, que essa graça esteja sobre este lugar, e nós percebemos a tua presença, que a tua graça maravilhosa, poderosa, ó Deus bendito, derramada abundantemente sobre nós. Ao Senhor seja o louvor, a honra e a glória para sempre. Que o amor de Deus, manifestado na entrega de Jesus Cristo como sacrifício vivo por nós na cruz do Calvário, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos, que a consolação, o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, estejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Que o Abba vos abençoe, em nome de Jesus.